Oi, gente, estamos começando mais um Café Bom Dia nesta terça-feira, um pouco chuvosa. E aqui você vai ficar por dentro das principais informações que estão acontecendo em Erechim, região e também coisas importantes que você precisa saber a nível nacional. Do meu lado aqui, Natan Bretenbach e também Daniele Marek. Um bom dia, gente. Bom dia, Thay. Bom dia, Dani, ao pessoal de casa nesta terça-feira chuvosa, né? Eu lembro que vocês podem participar aqui do Café Bom Dia, deixando recados, diga pra gente da cidade de onde vocês estão nos vendo. Também marque seus amigos, compartilhe aqui o Café Bom Dia. Você pode também, claro, deixar o seu comentário a respeito aí das notícias. Um bom dia, Dani. Bom dia, Thay, Natan, o pessoal que está nos assistindo. E iniciamos, então, essa terça-feira trazendo para vocês as primeiras informações. Gente, agora vamos iniciar falando sobre rally. Né? As competições elas estavam um pouco restritas devido à pandemia, devido aos protocolos sanitários. E agora a gente tem informação aqui da comunicação do evento que pela primeira vez o rally vai ser realizado agora em Aratiba, né? No interior de Aratiba. A informação que eu tenho já está no nosso site e diz o seguinte: o Rio Grande do Sul abrirá a temporada do rally de velocidade aqui, claro, no Brasil, né? O primeiro evento do ano ele será no norte do estado, balizado com protocolo sanitário e sem a presença do público, né? Nós temos aqui que, diferente dos anos anteriores, e assim como foi o Rally Integração 2020, não haverá mapa para o público, uma vez que não poderá haver a presença dos fãs nos trechos da corrida, em função dos protocolos sanitários de prevenção e combate à Covid-19. O Rally, então, está marcado para o dia 30 de maio e no dia anterior, no dia 29, os competidores farão o reconhecimento dos trechos por onde a etapa passará. Serão 8 especiais, todas realizadas no domingo, no dia 30. E as inscrições, elas já estão abertas e poderão ser realizadas pelo site rallybr.com.br. No dia do evento, os fãs vão poder assistir a corrida ao vivo pela página do Facebook da TV Bom Dia, aqui, né, do nosso jornal, e também pelo arroba, né, Jornal Bom Dia de Erechim, que vamos estar transmitindo aí essas competições para você. Dá até uma saudade, né, Dani? Claro, teve o ano passado, mas não é a mesma coisa, né? Mas ainda bem que continuam sendo realizadas essas competições, o evento continua sendo organizado, né? E quem gosta vai conseguir acompanhar, nem que seja virtualmente, mas vai conseguir. Exato, né, Thay? E a gente vê que aqui em Erechim o pessoal gosta muito de rally, né? A região de Erechim como um todo gosta muito de rally. A gente tem ali, quando a gente tinha os rallies que eram presenciais, que o público podia participar, a gente recebia muitas pessoas de fora, né? Os turistas que vinham ali, que gostam de alta velocidade. Então, dessa vez, mais uma vez vai ser diferente, a gente vai ter transmissões ao vivo, mas aqui a gente, né, o grupo da TV Bom Dia vai estar fazendo essa transmissão para vocês. Então, acompanhem aqui nas próximas informações. Durante as semanas, a gente vai estar também trazendo mais relatos, mais entrevistas com o pessoal, para vocês também ficarem ligadinhos e acompanhar, mesmo que distante, mas ainda assim acompanhando essas altas velocidades do rally erechinense. E lembrando também que Aratiba é a primeira vez que acontece, né, a competição lá em Aratiba, e neste ano as equipes que organizam, elas vão estar um pouco reduzidas, até para isso, para evitar a aglomeração, e vai ter todo um protocolo para quem vai trabalhar no evento, né, também de forma voluntária, ou as equipes que serão escaladas ali, para que possa ocorrer tudo de maneira bem segura. Exato. Vamos falar sobre o tiroteio em uma escola em Kazan, na região central da Rússia, que deixou 9 mortos. Pelo menos 32 pessoas ficaram feridas e estão sendo levadas para hospitais. O agressor de 19 anos foi preso. Esta notícia que está no site Correio do Povo. A gente já vai colocar imagens para você ir de casa entender um pouquinho melhor, ilustrar aí essa tragédia tamanha que não foi no Brasil, mas infelizmente a gente observa que é algo que aqui também, inclusive, no sul do país, em Santa Catarina, a gente viu recentemente. Ao menos 9 pessoas morreram nesta terça-feira em um tiroteio em uma escola de Kazan, na cidade da região central da Rússia, e informaram as agências de notícia Interfax e RIA Novosti. Você vê aí as imagens, né, que foram divulgadas pelo site do Correio do Povo. Pelo menos 32 pessoas ficaram feridas e estão sendo levadas para hospitais, informou aí uma fonte do Ministério da Educação. As forças de segurança, de acordo com eles,
prenderam um adolescente suspeito de ser o autor do tiroteio. Isso foi confirmado por uma fonte policial citada pela RIA Novosti. O agressor tinha 19 anos e uma arma registrada. O jovem, que saiu em disparada nesta escola, na República do Tartaristão, agiu sozinho, de acordo com repórteres, porta-voz do presidente lá desse país. Uma operação de combate ao terrorismo está ocorrendo, melhor dizendo, no território adjacente à escola. De acordo com os serviços de emergência citados, também pela agência Interfax, ao menos 8 estudantes e um professor morreram no ataque. Segundo a fonte, o primeiro sinal de um botão de pânico da escola veio às 9 horas e 25 minutos da manhã e o tiroteio começou às 9h20. Na época, havia 714 crianças e cerca de 70 funcionários na escola, incluindo 52 professores. A gente tem outras imagens para mostrar para vocês a respeito disso, que a gente vai colocar aqui na sua tela, inclusive policiais aí. A Polícia Armada chegou à escola e em seguida isolou então o quarto andar. Segundo os relatos, a gente vê aí nessas imagens que foram divulgadas também pela BBC News, né? E tem uma outra foto também que é a escola número 175 em Kazan, onde o ataque aconteceu, que é essa aí, como você está vendo na imagem, né? Então, portanto, um tiroteio na escola na cidade da Rússia, na cidade russa, né? Kazan deixou pelo menos 8 mortos nesta terça-feira e é algo que a gente tem que colocar à tona também aqui no nosso país. Eu vi que muitas mães e pais fizeram algo que eu concordo, de certa forma. O que a gente viu em Saudades repercutiu e trouxe reflexos bastante importantes para a gente repensar a segurança nas escolas, né? Porque se a gente parar e pensar um pouquinho, a gente tem a polícia armada, né, que está em defesa dos cidadãos que, né, dentro da sua legalidade, convivem na sociedade. Mas na escola estão aqueles, né, e aquelas, os filhos e as filhas dos pais que eu acho que assim, tem o maior tesouro, sabe? O que mais vale para um pai e para uma mãe é o seu filho. Então talvez a gente tenha que repensar que essa polícia, esses guardas que a gente tem nas escolas, por que eles não estarem armados, né? Porque isso vai proteger mais as crianças. Eu não sei qual que é a opinião de vocês, de você de casa, mas enfim, né? Muitos pais acabaram comentando isso também, e isso refletindo pelo caso que teve em Saudades, em Santa Catarina. Inclusive a polícia agora está investigando, né, se o autor deste crime lá em Santa Catarina ele tinha envolvimento com a Deep Web. A princípio não, de acordo com o delegado responsável pelo caso, né, e participava de um grupo de São Paulo a princípio, mas enfim, é uma questão que a gente tem que olhar com certeza mais para as crianças, para as escolas, repensar a segurança que elas oferecem ou deixam muitas vezes de oferecer, porque isso é uma banalidade. Casos como esse de um jovem aqui no sul do país chegar quieto numa escola, ter acesso permitido de uma certa forma, que a gente sabe que ele começou logo a agredir a primeira professora, inclusive foi a primeira morte que a gente teve em Santa Catarina nessa escola. Mas a gente precisa novamente repensar essas políticas de segurança pública na parte da educação também. Aqui, complementando a informação que tu disse, aqui tem que um dos atiradores, ele era ex-aluno da escola e ele tinha perturbação mental, né? É o que alega aqui a informação da Agência Brasil. E depois do que aconteceu, o presidente russo, né, o Vladimir Putin, ele determinou a revisão da lei de porte de armas após esse tiroteio que aconteceu ali na escola. Esse incidente ele é considerado o mais grave da Rússia nos últimos anos em uma escola do país, né, onde, como tu comentou antes, né, 32 pessoas ali ficaram feridas. Um dos atiradores, então, acabou vindo a óbito entre o confronto com a polícia e o outro ficou ferido. E é uma situação bem assim
complicada até de se falar, porque até a gente comentava de manhã, esses casos eles precisam ser noticiados para ficar como uma orientação também à sociedade, também às autoridades, como tu comentou antes, para reforçar essa segurança na escola, nas escolas, nas instituições. Ainda há um debate muito grande em relação a essa liberação, né, de porte de armas, de sim ou não. Com certeza, se pedir para qualquer pai e mãe se pretende ou se gostaria que na sua escola tivesse mais segurança, eu acredito que todos votariam por sim. Não tem um pai ou uma mãe, eu acredito, que votaria que não por essa proposta. E talvez não seja a guarda armada. Falando mais segurança, a gente precisa revisar essa questão nas escolas, nas creches, para diminuir esses ataques, né? Muitos pais e muitas mães vieram à internet e daí muita gente também vai falar que o jornalismo, em alguma medida, é lixo, mostrando essas notícias para a sociedade, como a Escola da Rússia, por exemplo, esses ataques que acabam incentivando, porque muita gente pensa assim, que acaba incentivando outros agressores. Pelo contrário, eu acredito que essas notícias vêm justamente reforçar tanto as escolas quanto os pais sobre vigiar mais as nossas crianças, né? E a sociedade trabalhando, né, Dani, como um todo, né, de certa forma, porque, como eu comentava antes, tem essa questão, libera arma, não libera arma. Querendo ou não, a sociedade acaba também politizando essa questão por causa das suas diferentes ideologias, digamos assim, se libera ou se não libera. Até um tempo atrás, aqui no Brasil, tinha uma campanha, né, de liberar ou não as armas, ou até não seria nem a questão de arma, na verdade, seria essa questão de segurança, né, não de reforçar a segurança, principalmente nessas instituições, nessas escolas infantis, que são crianças, né, que muitas vezes a equipe diretiva é composta somente de mulheres, muitas vezes, que não colocando a mulher como, né, digamos, um sexo frágil, inferior, mas que estão ali atentas às crianças e às vezes num momento de concentração, de atenção às crianças, alguém entra lá dentro e acaba fazendo um mal, como ocorreu nos últimos dias que a gente acompanha. Exato. Vai mais além também, como a gente sempre pauta, né? São instituições, a sociedade como um todo é uma instituição, a escola é outra, a família é outra. São instituições que, de alguma forma, precisam de uma atenção maior em relação a um diálogo existente entre essas três camadas. Por quê? Porque, como aconteceu em Saudades, a gente viu que a questão do guri ter entrado, né, nas escolas partiu também de uma não normativa da escola por ter, né, a identificação de quem realmente pode ou não deve entrar nessas escolas de menores, né? A gente vê também que precisa existir uma fiscalização maior em quem vai buscar filhos, ou a identificação de quem é essa pessoa que quer, né, entrar na escola, ou buscar tal criança, ou falar com tal criança. Até porque, além disso, da questão da segurança, a gente tem também uma outra questão importante, que é falar também sobre a questão de pessoas que acabam roubando ou sequestrando, né, menores nessas instituições. Então, esse olhar ele vai ainda muito mais, ele vai maior, a própria questão da segurança, mas também como uma questão de organização entre as escolas, a instituição, sociedade e também a família, né? Então, a gente vê aí que são três polos que precisam de um diálogo muito maior. E será que existe também a ressocialização? A Taine vai trazer uma notícia agora que eu pude acompanhar de perto, inclusive, não nesse molde como está sendo feito agora, mas na época, ainda no início da pandemia, quando a TV Bom Dia, a gente foi então até o presídio de Erechim, a gente entrou lá e conversou com a diretora Angélica, né, do presídio aqui de Erechim, e pôde ver ações muito importantes feitas pelos apenados aqui de Erechim, contribuindo com a sociedade. E essa notícia aqui também, né, tá, e ela ajuda e muito a sociedade. Eu acredito que é por esse caminho que a gente deve buscar aquilo que muitas pessoas acreditam que não funciona, mas, né, em alguma medida eu acredito que é a ressocialização. Exatamente. Indo nessa lógica que tu comentaste, a informação que a gente tem já está aqui em nossa página e ela fala em relação aos apenados aqui de Erechim que vão construir casinhas para a ONG SOS Animais. A informação que a gente tem é que a SOS Animais, que é essa ONG, em parceria com o Presídio Estadual de Erechim e também com o curso de Arquitetura e Urbanismo da URI, eles estão desenvolvendo um projeto chamado Abrigo Amigo. E ele tem como objetivo
projetar e confeccionar casinhas para cães resgatados por esta ONG, pela SOS Animais. Inicialmente, essas casinhas elas serão utilizadas para abrigar os animais que já foram resgatados pela ONG e depois, após suprir a demanda, as casinhas serão comercializadas com um valor simbólico. O dinheiro arrecadado será reinvestido no projeto e também vai ser utilizado para a compra de ração, medicamentos, exames para fazer vacinas, as castrações e cirurgias realizadas por meio da entidade. É uma ação assim, extremamente importante, como tu comentou antes, essa questão, Dani, da ressocialização, tu que acompanha mais de perto, né, essa parte assim de sociologia, né, como é importante, né, colocar também de volta o indivíduo na sociedade de uma forma que traga benefícios, de uma forma positiva para a sociedade. Exato. Essa ação ela é muito importante porque ela bate necessariamente num dos pilares que a gente mais tem dificuldade aqui em Erechim, né? Que é o abandono de animais. A gente vê, assim, passando pelas ruas aqui do centro, a gente vê muitos cachorros abandonados que estão sempre vagando, né? Às vezes passando fome, às vezes passando frio. Muitas pessoas acabam não vendo a importância, né, de ter as ONGs aqui em Erechim, que são várias, né? A gente tem bastante ONGs trabalhando na cidade em relação à proteção animal, e essa ressocialização, né, esse novo contato a partir de criar um novo espaço, criar novas ações, ele é extremamente importante para a gente ver também que as pessoas merecem, né, em alguns aspectos, terem as suas vidas de volta após cumprirem, né, os anos, né, pagarem pelos crimes que acabaram cometendo. A gente tem noção de que alguns crimes eles são realmente passíveis, né, de ressocialização de alguma forma, porém outros acabam não sendo, porque a gente vê que existem reincidências em relação a isso. Mas a gente não pode deixar de pautar sobre isso também, que é a questão da ressocialização nesses casos, como está acontecendo aqui na cidade, em relação a um bem para a comunidade como um todo. Perfeito. Já tem pessoas participando, né, Tayane? Eu vou ler primeiro as que estão curtindo aqui conosco, depois você pode comentar daí o pessoal que está mandando o recado. A Josiane está nos curtindo, também Paulo Rácia, a Mari Marley, também a Aparecida Domingues, Terezinha Pedroso, Luciana Barbosa, Nádia Hartmann, professora da Universidade de Passo Fundo, curso de jornalismo, obrigado pela sua participação. Jacir Martarello, também Eliane Gilberto, Fernando Souza, Ivone Souza, Carla Coraça, também a Lúcia, Camille, Andriele, o João, a Márcia Carla, também Dilmeri, a Alessandra Lames e Alcir Frazini. Muito obrigado pela participação de todos vocês aqui. Tem pessoal comentando também, né, Thay? Exatamente, temos a participação da Lucimar, da Maria, da Jacir e também da Andriele, né? Da Adriele. Estão aqui todos desejando um bom dia. A Jacir Martarello comenta: bom dia, trio maravilhoso. Feliz terça-feira abençoada. Um bom dia, Jacir. E também daí o pessoal também desejando bom dia ali, comentando as publicações. A gente lembra que você sempre pode participar aqui, deixando o seu comentário. Diz para nós também a cidade de onde você está falando, para a gente conhecer você melhor, de onde que você nos acompanha. A Lúcia Ritter também acaba de mandar bom dia pra gente. Muito obrigado pela sua participação. Vamos deixando o recadinho que dá tempo ainda, depois a gente comenta aqui. Exatamente, e agora a gente vai falar sobre a questão da vacina. A gente, colocando aqui a informação, a região recebeu ontem 1.490 doses da Coronavac, que era aquela vacina que estava em atraso aqui em Erechim e também na região, né? Os representantes dos 33 municípios estiveram na tarde de ontem na sede da 11ª Coordenadoria Regional de Saúde para fazer a retirada do novo quantitativo da Coronavac, né? Ao todo, então, 1.490 unidades foram distribuídas e são destinadas para aplicação da segunda dose, aquela que estava em falta, estava em atraso. Aqui em Erechim foram recebidas 540 doses. E Getúlio Vargas foi o segundo município que mais recebeu, que obteve 100 doses. A remessa da vacina, né, o total de 63.600, havia chegado no Rio Grande do Sul ainda na manhã de sábado, dia 8, em Porto Alegre. E na região de Erechim, conforme a coordenadora adjunta da 11ª Coordenadoria Regional de Saúde, a Sibeli Lázari, 9.890 pessoas aguardam para receber a segunda dose. Essa informação aqui foi apurada, né, pela nossa repórter, pela Isabel,
E tem aqui no nosso site uma tabela com o quantitativo de doses que cada município recebeu. Então, você que está esperando essa segunda dose, né? E a informação que a gente tem da prefeitura é que aquelas pessoas que tinham a data na carteirinha marcada do dia 23 de abril, que estão com essa dose atrasada, agora elas já podem fazer, então, essa dose lá na central de vacinação, lá no bairro Três Vendas. Falando também dessa questão de vacina, só vou dar uma informação rapidamente antes de passar para o próximo assunto, que a partir de hoje, a Prefeitura de Erechim, ela vacina também idosos e professores contra a H1N1, a partir de hoje, dessa terça-feira. Então, são os idosos acima de 60 anos e os professores que moram em Erechim já podem se vacinar contra a gripe, então a H1N1. E essa imunização da gripe, ela ocorre nas UBSs, nas Unidades Básicas de Saúde, a partir das 10 horas na central de vacinação. Nas UBSs é a partir das 10 horas e na central de vacinação é das 8 às 14 horas. Fica aí a informação para quem está aguardando essa vacina ou que estava atrasada, de certa forma, uma notícia positiva para nós, Dani. Exato. Falando também um pouco dessa questão da Covid-19, a Índia, ela descobriu uma nova variante que está preocupando a OMS em relação à Covid-19. Eles afirmaram, então, nesta segunda-feira, dia 10, que classificou a variante do vírus da Covid-19 descoberta na Índia, a B1617, como preocupante por ser mais resistente e contagiosa. Há informes que essa variante ela seja mais contagiosa e resistente às vacinas. Portanto, a OMS ainda classifica como uma variante preocupante, afirma então a doutora que faz parte então do grupo ali que está por trás da OMS. Cientistas explicam que mais detalhes serão publicados ainda nesta terça-feira no relatório epidemiológico semanal da agência da ONU. Eles ressaltam que existem ainda faltas de informações em relação a essa variante, mas que ela já circula na Índia e que pode estar se alastrando para outros países. Então, a gente tem aí mais uma variante surgindo aí no mundo em relação à Covid-19. A gente começou a vacinar não faz muito tempo, né, em relação a Covid que a gente já tem aqui como constatada, e agora estão surgindo outras mutações desse vírus. A gente fica apreensivo agora em relação a isso, para saber se realmente é correto afirmar que existe uma nova variante as vacinas acabam não sendo eficazes para essa nova mutação. Então, a gente fica aguardando os relatórios da ONU, né, e também da OMS, que são os órgãos que, de alguma forma, são, desde o primeiro caso de Covid, estão à frente dessa linha aí para nos explicar um pouco mais sobre a questão do contágio da Covid-19. Tá bem. A Kelly Centenário de Jacomel também está nos acompanhando. Vamos colocar imagens do centro aqui de Erechim, porque o comentário dela é justamente sobre isso. Bom dia, chuva abençoada, ótima terça-feira, trio maravilhoso, muito obrigado, maravilhindo, melhor dizendo. Muito obrigado pelo seu comentário. Também quem nos acompanha de Piratuba, Santa Catarina, é a Lúcia Ritter. Adriele dos Santos também deixou seu recado aqui pra gente, muitas pessoas participando. Maria Adelaide, a Tânia Maria Guimarães, também a Zelir Folador, muito obrigado pela participação de todos vocês. E já que temos agora imagens do centro aqui de Erechim, vamos falar da chuva, Taine, porque ela deve prosseguir nesta terça-feira. Exatamente. De acordo com a Climatempo, ontem uma frente fria, essa madrugada, na verdade, uma frente fria se aproximou aqui do nosso estado, trazendo chuva praticamente para toda a região norte do Alto Uruguai. De acordo com a Somar Meteorologia, em Erechim chove 40 milímetros, aumentou um pouco a chuva. Hoje, mínima de 11 graus, a máxima de 20, e essa chuva ela vai ser distribuída aos poucos, né? Hoje de manhã a previsão é que chova 9 milímetros, à tarde chova mais 10 e à noite chova mais 12 milímetros. Hoje não está tão frio assim quanto os outros dias, mas a gente tem então aí essa chuva distribuída aos poucos durante esse dia. Então, se você vai sair de casa, leve seu guarda-chuva, não esqueça que vem chuva por aí, pelo menos até hoje, né? Pelo menos até esta terça-feira a gente tem previsão de chuva aqui na região. Perfeito. Eu quero agradecer, olha, o Facebook. A gente tem várias iniciativas, é uma última notícia, mas eu acho que essa é importante também. Facebook quer que você leia os artigos antes de compartilhá-los com os seus amigos. Agora, o Facebook
recomenda que você leia de fato que os artigos da internet antes de compartilhá-los com os seus amigos. A rede social usa um mecanismo semelhante ao introduzido no Twitter recentemente para desincentivar que notícias sejam compartilhadas sem terem sido lidas anteriormente, com opiniões formadas somente a partir de manchete. Então, se você compartilhar algo sem ler, o que vai aparecer na sua tela? Você está prestes a compartilhar esse artigo sem ter lido. Você pode deixar fatos-chave passarem quando compartilha um artigo sem o ler antes. Que importante isso, parabéns à plataforma do Facebook. A gente viu, inclusive o Instagram está sendo bastante comentado agora, o pessoal, que o Instagram quer fazer um Instagram na plataforma de um formato infantil. Enfim, essa é uma discussão importante também envolvendo as crianças que a gente vai trazer ao longo da semana, né, gente? Obrigado, me despeço por aqui, obrigado a vocês duas, pessoal de casa, que tenhamos uma ótima terça-feira. Muito obrigada, Natan. Muito obrigada, Daniele. A você de casa também, nosso muito obrigado. Amanhã estamos de volta com mais informações e também, né, Dani, mais Café Bom Dia. Um bom dia. Mais Café Bom Dia amanhã, quarta-feira, né? Vai ter solzinho, como a gente disse. Então, muito obrigada pela parceria de sempre, pessoal. Para você que estava nos assistindo, uma ótima terça-feira. A gente se encontra amanhã, a partir das 8h30 da manhã, aqui na TV Bom Dia. Até lá.